isso daqui não funcionar. Ah, Não está aparecendo. é porque a câmera tá virada pra lá. Coloca mais pra cima, assim. Do Vitor pro Alexandre. Alô? Ele tá tentando. Já entrou. Já entrou. Pegou. O cotovelo. A câmera não tá te vendo, Tá vendo, sim. Tá vendo agora? Tá torto, Ai, esse cara é muito chato. Na outra posição, Só que eu preciso deixar para fora, né? Deixa onde você quiser, amor. Tô. Já mudamos de posição, amor. Aí tá bom? Vou olhar agora, vai. Certo? Bom dia, pessoal. Mais um reencontro nosso com a graça de Deus. Vamos falar um pouquinho de Jesus, trocarmos informações, porque a maioria das informações que vão chegando, vocês já têm conhecimento, já conheceram, já ouviram falar muitas vezes. Então nós vamos pensar um pouco nesse momento e nessa felicidade de estarmos juntos novamente. Porque parece que a sociedade ficou meio seccionada e os nossos lares estão sendo tão necessários para as nossas preservações de vida. E a gente começa também a valorizar o nosso lar, valorizar as nossas companhias, valorizar esse momento. Então, aqueles que quiserem colocar um pouco d'água do lado na mesa, onde estiverem, para fluidificação no final da palestra, podem fazê-lo. Vamos procurar suavizar os nossos corações. É básico que a gente procure manter a paz, uma paz tão necessária neste momento, uma paz que possa nos envolver de muita luz, de muita esperança, de muita vida. É como se cada um de nós estivéssemos nesse momento de mãos dadas espirituais, fazendo um grande círculo, um círculo de amizade, de respeito, de amor, porque todos nós somos irmãos. Guardadas as nossas diferenças, os nossos pensamentos, a nossa mente, todos nós queremos um pouquinho de felicidade, queremos um pouquinho de paz, um pouquinho de ternura, um pouquinho de afeto. Então a gente vai fechar os nossos olhos. Aqueles que estão dirigindo não precisam fazer isso. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e pedir a Deus Pai de todo poder e bondade, a Jesus, amigo, mestre, companheiro, a Ismael, anjo tutelar do Brasil, a Miguel, anjo tutelar dessa bendita casinha, ao venerável Razim, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, Dr. Hans, Dr. Fritz, todos os médicos espirituais que trabalham e transitam na cúpula espiritual dessa casinha, que durante essa palestra, que durante esse tempo, todos aqueles nomes que nós colocamos nos nossos livros de vibração possam ser atendidos, mas não somente eles, que todos os nossos trabalhadores, que todos os nossos assistidos possam ser auxiliados naquilo que mais necessita, que é a saúde, a esperança e a fé. Que assim seja, graças a Deus. E vamos lá. Nós vamos falar hoje uma coisa muito importante, muito simples, inclusive,
que é o quê? Otimismo e entusiasmo. O que você acha de otimismo e entusiasmo? São os mesmos significados? Nós vamos dar uma analisada para a gente entender um pouquinho melhor as nuances dessas palavras. Vamos ver o que significa otimismo. Otimismo é a disposição de encarar as coisas pelo seu lado positivo. É esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo em situações mais difíceis. Tem um quadrinho de humor, uma meme muito bonitinha, que aparece uma galinha olhando um ovo frito e dizendo para ele o seguinte: ah, Pedrinho, meu filho, levanta daí, vamos conversar. É exatamente isso, a gente quer um milagre. Para você que quer ser feliz hoje, certo? Eu trouxe um livro, chama Escrínio de Luz, do Chico e do Emmanuel. Ele fala sobre a felicidade de hoje. É muito interessante. Então, o otimismo nós estamos vendo que é sempre aquele que espera um desfecho favorável. E quem é o pessimista? O oposto, o pessimista. É a pessoa que vê tudo pelo lado pior das coisas. É a pessoa que vê as coisas do lado pior. Vamos ver um desenhozinho, se a gente consegue se lembrar, se é do tempo de vocês também. Aquele leão, certo, que está andando dizendo: ó Deus, ó vida. O leão e a hiena são aqueles que reclamam de tudo. Então, o equilíbrio nas nossas vidas é o equilíbrio necessário para que a gente possa caminhar e conquistar as nossas coisas. E a conquista não é para amanhã, não é para depois da manhã. A conquista é para hoje. As nossas mudanças que nós quisermos fazer têm que ser feitas hoje. A gente precisa começar a dar uma olhada dentro de nós, e nós vamos falar isso durante essa palestra, para ver o que a gente precisa mudar, modificar, para ver aqueles ciclos que a gente precisava encerrar. Segundo Fernando, encerrando ciclos, para quem gostar de ler, encerrando ciclos, certo? Algumas coisas que não servem mais para a gente, e a gente precisa falar: ó, isso não serve mais para mim. Ah, mas eu vou magoar tal pessoa. Minha amiga, meu amigo, certo? Nós temos que colocar nós como criaturas de Deus, criados à imagem de Deus, criados para sermos felizes. E às vezes, para sermos felizes, precisamos tomar certas atitudes. Nós falamos um pouquinho sobre otimismo e nós falamos também um pouquinho sobre pessimismo. E entusiasmo? O que seria essa palavra entusiasmo? Entusiasmo é uma palavra de origem grega, que significa o seguinte: Deus dentro de ti. Olha que interessante. Deus dentro de ti. Quando eu li essa palavra entusiasmo, na palestra que eu estava fazendo, eu comecei a pensar em Deus dentro de mim, e aí eu comecei a lembrar de Jesus. Quando os saduceus, os fariseus começavam a testar Jesus e queriam cobrar de Jesus uma palavra que desse motivo a criar um problema entre Jesus, os judeus e os romanos, eles perguntaram para Jesus o seguinte: onde está o reino de Deus? E Jesus responde a eles: o reino de Deus está dentro de vós. Olha que grande descoberta. O reino de Deus está dentro de nós. E por que será que a gente ainda não vê esse reino de Deus? E aí a gente vai nas escrituras antigas, das religiões antigas, e eles falam numa coisa muito interessante chamada os véus das ilusões. E nós precisamos olhar para dentro de nós e desvestirmos esses véus das ilusões. Qual é o primeiro véu da ilusão? Eu preciso ter alguma coisa para ser feliz. E aí as coisas vão aparecendo das coisas que eu preciso ter. E eu vou me esquecendo de ser. Eu não me transformo.
eu simplesmente desejo. E quando eu vivo somente no desejo, eu posso consegui-lo ou não. Mas eu preciso da transformação, porque a transformação vai trazer uma coisa muito importante para nós. É a consciência do agradecimento das coisas que nós já conseguimos. Essa é a grande conquista nossa. Gratidão. Quando nós começarmos a olhar as nossas coisas como preciosidades, nós não vamos olhar com lágrimas para as coisas que perdemos. Às vezes, há quanto tempo a gente não diz para a pessoa que está junto de nós, esposa, filho, neto, eu te amo. Sabe o que a gente faz hoje? Nos nossos comentários? Um coraçãozinho. Certo? Não se escreve mais. Não se senta e fala assim, pera, deixa eu escrever para essa pessoa, que essa pessoa está precisando de uma palavra. Nós não nos aproximamos. Por que nos aproximamos? Antigamente nós não nos aproximávamos porque a gente falava assim, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu tenho um monte de atividade, e agora? Por que nós não nos aproximamos? Antigamente, no tempo do Chico, o Chico fazia todo aquele trabalho e ainda escrevia cartas. Não tinha computador. Então, o que a gente está precisando ver? A gente está precisando dar uma olhadinha nas nossas vidas com mais carinho e ver que a pessoa mais importante para nós somos nós mesmos. Não com egoísmo, não com orgulho, mas quando a gente começa a se amar, palavras de Jesus, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu começo a me amar, certo, eu começo a amar mais as pessoas, com muito mais intensidade. Aí a gente vai ver que o contrário do entusiasta são os mornos. Quem leu a Divina Comédia de Dante Alighieri vai lembrar da parte daqueles que ele vê na porta da entrada do inferno. E ele pergunta para o Virgílio, mas quem são esses daí? Virgílio diz o seguinte, esses são aqueles que não tiveram coragem nem de errar, nem de acertar. É como se tivesse um muro e tivesse um tucano em cima do muro, sem saber, vou para o lado direito ou vou para o lado esquerdo. Sem relação política, tá? Se fosse para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. E o que a Bíblia fala dos mornos? Fala o seguinte: conheço as tuas obras e nem és frio nem é quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando a gente está trabalhando em higienização, a gente vê que aqueles espíritos mais difíceis da gente tratar, da gente conversar, da gente orientar, são normalmente os mornos que não sabem o que querem, que não sabem por que fizeram, eu não sei. Porque quando é ruim, ele taca a força, é só você tentar mudá-la. Mas os mornos ficam sem direção. Jesus escolheu 12 discípulos. Ele não pediu currículo para nenhum deles, escolheu 12 porque 12 é um número cósmico, qualquer dia a gente vai falar um pouquinho sobre o 12, certo? Escolheu 12 discípulos. Eles vieram atrás de Jesus, após Jesus. Cheio do quê? De esperança, de otimismo. Que alguma coisa iria mudar. Certo? Jesus não falou para ele, olha, vocês vão ter um cargo, vocês vão ser ministro, certo? Eu vou dar, todo mundo vai respeitar vocês, todo mundo vai agradar vocês, vocês vão ter boa vida. Ele não falou nada disso. Não houve uma oferta compensatória. Falou, venham. E eles foram. Quando a gente começa a dar uma olhada nos escritos de Jesus, a gente começa a ver o seguinte, que Jesus sempre deixou um exemplo, além do que a gente podia compreender, que é para a gente começar a estudar mais. Vamos ver o filho pródigo. O filho pródigo fala para o pai o seguinte, pai, me dá os direitos que eu tenho, a minha parte da herança, que eu quero aproveitar a vida. E sai o quê? Cheio de otimismo. Dinheiro no bolso, tudo, começa o otimismo achando que não vai acabar.
Que é o que a gente está vendo com esse pessoal que ganha dinheiro no BBB, que ganha dinheiro da loteria, que parece que vai ganhar sempre. E vai gastando, 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 até que uma hora ela chega e está lá onde? Comendo alfarrobas com os porcos. Chegou no final do poço. Então, chegando no final do poço, o que ele vai falar? Eu vou ficar aqui, longe do meu pai. Longe, ele diminuiu. O pai não está longe dele, ele está longe do pai. Aquele que está em pecado, vamos dizer pecado, a gente não diz isso, mas aquele que está em erro, ignorância, ele está longe do pai. O pai está perto de cada um de nós sempre. Ele diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É isso que nós precisamos fazer nos nossos problemas. Levantarmos-nos e ir a ter com o pai. Vamos ver um exemplozinho. Emmanuel escreve 5 livros, 5 romances, dos 461 livros escritos pelo Chico Xavier, certo? 5 são do Emmanuel com romance. O primeiro deles é há 2000 anos. O segundo, 50 anos depois. Depois Ave Luz, depois Ave Cristo, depois Paulo Estevam, depois Renúncia. Se puderem, leiam todos. Todos. São lindos. No há 2000 anos, Emmanuel vem, certo, como senador Públio Lentulus, muito rico, casado com Lívia, tendo uma filha Flávia, que naquela época tinha lepra. Ela precisava de um ar melhor, e ele falou: vou mudar da cidade e ir para outra cidade. E foram para outra cidade, levando a Ana, que era a auxiliar deles, a criada auxiliar deles, a Ana. Chega na outra cidade, certo? A Ana fala que havia um missionário na cidade, um Messias. Se ela podia levá-lo para lá para ver, certo, a menina e a Flávia. E ele acede. E ele se encontra com Jesus. Ele se encontra com Jesus, o Públio Lentulus. E Jesus cura a filha dele. Aí, ele, descrente, faz o quê? Atribui a cura da filha aos novos ares e não a Jesus. Naquele tempo, havia uma coisa moderna naquele tempo que não existe hoje em dia, chamado fake news. O imperador se apaixona pela Lívia, porque ela era muito bonita, e uma Fúvia, uma prima, uma parente lá, certo, começa a infernizar o Públio, Emmanuel hoje, que a esposa o está traindo. Essa mensagem de 2000 anos atrás é uma mensagem que tem hoje nas notícias e que a gente precisa começar a filtrar. A gente precisa começar a olhar as notícias com muito respeito, separar para a gente ver o que é útil e o que não é útil. Isso é muito importante. E começou a atormentar, que ele acabou se afastando da esposa, da linda esposa que ele tinha por 25 anos. No final do livro a gente vai ver que ele tenta voltar, mas isso já é final de livro, não dá para contar agora tudo. E ela se aproxima da Ana, a criada. E a criada fala para ela o seguinte: Lívia, vai ter uma reunião de cristãos. Na realidade, o termo cristãos, aí, nessa época que eles estão, não se aplica, porque o nome cristão veio 75 anos após o desencarne de Jesus. 75 anos, mais apareceu o termo cristão. E fala: olha, vai ter uma reunião dos seguidores de Cristo, você não quer ir? Ela falou: vamos. E foram. Eram em cavernas, mas os imperadores daquela época estavam perseguindo essa religião. Eles tinham informantes. E o que aconteceu?
prenderam todo mundo. E lá foi todo mundo. Foi a Ana, certo? Foi a Lívia e foi uma série de pessoas. Prenderam e colocaram juntas. Mas os guardas estranharam que a Lívia estava muito bem vestida e com joias. E ficou determinado pelo imperador que aquelas pessoas que tinham sido presas iriam ser sacrificadas nas arenas no dia posterior. Elas ficaram atemorizadas com o que iria acontecer. Mas a Lívia teve uma atitude muito dinâmica. Trocou as roupas com a Ana. Quando vieram para recolher aquelas que iriam para a arena, a Ana ficou ali para ser solta, porque os guardas ficaram com medo. E a Lívia foi para o sacrifício. Os seguidores de Cristo, quando iam para o sacrifício, iam cantando, iam orando e cantando. E todo mundo estranhava, mas esse pessoal é doido da cabeça? Vai ser comido por leão e vai indo orando e cantando? E eles iam orando e cantando. E foram nessa cantoria. Dizem alguns espíritos, alguns livros, que antes de eles serem comidos pelos leões, dizem alguns livros, que eles eram amortecidos. Mas só a coragem de você pegar um filho no colo e ir para um sacrifício é muito grande. Públio só soube disso depois dele assistir, inclusive, o sacrifício. E tinha uma coisa muito interessante. O leão não tem freezer, não tem nada para guardar. Então, por exemplo, quando eles comiam e se sentiam satisfeitos, eles voltavam para as jaulas. E aquelas pessoas que não foram comidas pelos leões saíam chorando, dizendo que Deus não as quis. Nunca mais se ouviu falar de alguma reencarnação da Lívia. Dizem alguns amigos espíritas que ela, uma vez ao ano, desce para conversar com Emmanuel. Uma vez ao ano. Um espírito desse precisa reencarnar de novo? Um espírito desse tem o que dentro de si? Entusiasmo. Essa é a diferença do otimismo e do entusiasmo. Porque o otimista acha que vai dar certo. O entusiasta pega e fala, espera um pouquinho que eu vou fazer. E é esse entusiasmo. Hoje, a gente tem que ter entusiasmo para ficar dentro de casa. Olha que coisa interessante. Tem entusiasmo em falar, olha, eu estou cuidando do meu corpo e do meu espírito. Aproveitar esse tempo para melhorar. Só a título de conhecimento, o Públio teve umas outras reencarnações até chegar, certo? Agora Emmanuel, o protetor de Chico, e uns escritos maravilhosos que a gente não sabe onde tira tanta cultura, onde tira tantas informações. Ele foi Simas, depois Públio Cornélio Lentulus Suro, depois Públio Lentulus, depois ele foi Nestório, no livro 50 anos depois. Como Nestório, ele foi um afrodescendente, que não existia nem esse termo naquele momento, um afrodescendente, que era preceptor, ou um pedagogo, certo? De uma criança, filha de uma família rica, ele a ensinava. Depois ele foi Basílio, depois São Remígios, depois foi Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, depois Frei Damiano, depois Jean-Jacques Tourville e depois Padre Amaro. Só para a gente saber. Então, esse contato, por exemplo, que ele teve com a Lívia, foi um contato de vida, de aprendizado, de olhar para Jesus, estar perto de Jesus
e não conseguir ver, não conseguir absorver aquela energia. Então, às vezes, a gente precisa ver o momento que a gente está passando e começar a ver as informações que a gente chega, que a gente tem, para mudar o nosso ser. Como eu estava falando disso, certo? E do reino de Deus, eu peguei algumas partes do reino de Deus para a gente ver. O que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. A gente às vezes está lidando na horizontalidade. A gente quer as coisas, a gente quer aquilatar as coisas que possam acrescentar o nosso orgulho, a nossa necessidade que está ali, e eu preciso disso, eu preciso daquilo. Se a gente uma hora parar e falar, cara, um pouquinho só. Eu vou até Deus e vou buscar inspiração. Intuição, porque a intuição vem de outra vida. Intuição necessária para ver o caminho que eu tenho que tomar. Quando eu fizer isso, eu vou buscar o quê? A justiça. A justiça não é essa justiça que nós estamos vendo agora, tá? Não é essa justiça que a gente está vendo agora. Que eu não posso comentar aqui. Se não essa justiça que eu não posso comentar, senão nós já íamos comentar uma coisa interessantíssima. Quando a gente fala assim por um juiz, né? Agora é obrigado, dependendo do lugar que você está, você é obrigado a falar. Excelentíssimo senhor juiz, né? A gente devia dar uma pausa e falar o seguinte: esse lentíssimo senhor juiz, porque está tudo prescrevendo aí nos tribunais superiores e a gente não vê político ser preso. Mas isso também, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para falar, e essas contendas até são boas, né? Eu também tenho uma a gente está descarregando cestas básicas. Nós temos um trabalhador aqui fora de série, chama Alexandre, certo? Fora de série. E o Alexandre foi buscar, nós fomos sorteados com cesta básica, e o Alexandre teve que descarregar 100 cestas básicas. E o Alexandre, após essas 100 cestas básicas, descarregou, estava cansado, suado, com sede. Eu cheguei para o Alexandre e falei o seguinte: Alexandre, puxa vida, como está na tua casa a quarentena, né? Tá legal? Ele olhou para mim e eu falei assim: Alexandre, se você pudesse pedir uma coisa hoje para Deus, o que você pediria para Deus hoje na sua quarentena? Ele olhou para mim e falou assim: um pouco mais de cera no ouvido. Eu falei: muito interessante isso daí, muito interessante. Esse é o meio de se manter melhor a quarentena. Continuando no reino de Deus, diz o que Jesus? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele vem o quê? Com a sintonia vertical. Quando os fariseus chegaram e falaram para Jesus onde está o reino de Deus, ele falou o seguinte: o reino de Deus está no meio de vós. Está no meio de nós. Então a gente precisa conversar. Não adianta a gente olhar e falar assim: eu não tenho defeito. Não vai funcionar. Eu tenho que olhar e ver se eu tenho defeito e me melhorar. Também não dá para melhorar tudo de uma vez. Mas vamos melhorando um pouquinho de cada vez. Para quê? Para a gente poder crescer. Vamos dar uma olhadinha no tempo agora. Diz que nós temos no Brasil mais de 200 mil infectados. 200 mil infectados são 4 milhões de pessoas sofrendo. Porque cada infectado tem pelo menos 20 pessoas orando por ele. De todas essas pessoas que desencarnaram, será que elas acreditaram que ia desencarnar? Será que elas sabiam, certo, que teriam esse problema? E como nós estamos fazendo? O prefeito de Santos, eu li uma reportagem do prefeito de Santos, disse: mas não acredito. Nós estamos de quarentena, o pessoal pensa que nós estamos de viagem, de férias. E os nossos números estão crescendo. O Evangelho segundo o Espiritismo diz alguma coisa sobre isso? Diz. Vai lá no capítulo 17. Cuidai do corpo e do espírito. É responsabilidade. Esse empréstimo maravilhoso que nós temos aqui, certo? É um empréstimo que a gente tem que cuidar da melhor maneira possível. Nós vamos demorar muito tempo para ter uma outra oportunidade. Vamos ver a melhor oportunidade possível.
Aí Jesus também, arguído sobre a reencarnação lá, falou o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Aí o Bambambam disse o seguinte: mas como, eu entro na barriga da minha mãe e volto de novo? Não. Tem que renascer da água, que é o quê? A parte material, e do espírito, que é espírito, que é a criação. Repara que essa resposta de Jesus, nós nascemos numa bolsa d'água. Tem que vir da água e do espírito. E ainda fala lá para o Bambambam: vamos, você não sabe essas coisas? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se a nossa justiça tiver igual à justiça que os outros estão fazendo, certo, que são os escribas e fariseus de hoje, nós não podemos querer. E essas pessoas que estão lá são as pessoas que nós escolhemos. Nós escolhemos como pessoas boas, eles estão ruins, e nós vamos acompanhar o que eles estão fazendo de ruim porque nós escolhemos? Não, nós precisamos saber o seguinte: aquele cara não é aquilo que eu quero, aquilo não me serve de exemplo. E ainda Jesus disse o seguinte: ninguém lança a mão do arado e olha para trás, que é apto ao reino de Deus. Vamos pegar o nosso arado, que é árduo, que é problemático, porque nós temos um arado que pesa o que a gente fez hoje, o que a gente fez ontem. Vamos arar e esquecer de olhar para trás. Para quê? Para que a gente produza para frente. O nosso plantio para frente. Mas, Laércio, e quando os discípulos de Jesus entenderam aquele entusiasmo? Aonde? No Pentecoste. Se alguém quiser ler Entusiasmo, eu trouxe esse livro para vocês. Darem uma olhadinha. Vamos ler uma partezinha dele aqui. No dia de Pentecostes estavam eles reunidos, quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e surgiram línguas como de fogo, que pousaram sobre suas cabeças. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. A partir de então, muitos prodígios e milagres passaram a ser feitos entre o povo, pela mão dos apóstolos. E aí nós estamos vendo o quê? Que é esse reino de Deus entrando nas pessoas. A vida, agora, é a união entre Deus e as pessoas. E essa união acontece através do quê? De a gente permitir, porque a gente que tem a chave de abrir, que o Espírito Santo entre nós, que esse reino de Deus entre nós, que a gente consiga ter um sorriso para Deus todos os dias. Quanto tempo a gente não conversa com o nosso anjo da guarda? Será que é só quando a gente tem problema que a gente lembra que tem anjo da guarda? Deus não sai para tomar café, nem para beber cerveja com os amigos. Ele está de prontidão sempre do nosso lado. Jesus disse: se eu não tiver 2 ou 3 pessoas orando, eu estarei ali. Nós precisamos ter a consciência do reino de Deus dentro de nós. E nós precisamos perseverar nessa consciência. Então, às vezes a gente precisa fazer um pouco mais das coisas que nós estamos fazendo para alcançar o que a gente se propôs a fazer nessa reencarnação. E eu pedi para o Chico, certo, uma orientação aqui, e ele falou para eu ler isso daqui para nós. Um tanto mais. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o futuro que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno,
o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo provindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é o seu clima e chora na bica do desespero. Mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta longo cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa. Mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observa que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare nas lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Vamos para as nossas preces de encerramento, pedindo a Deus que nos oriente, que nos envolva, que trate das nossas águas que estão aí do lado, colocando nelas tudo o que a gente necessita. Que a gente abra os nossos corações e que possamos pedir que o plano espiritual da nossa bendita casinha coloque nas nossas águas tudo aquilo que nós necessitamos. Saúde, paz, ternura, carinho. Que os medicamentos que nós estivermos tomando também possam, Senhor, ser potencializados. Que nós que tanto recebemos, que possamos abrir os nossos coração e pegarmos todos um grande maço de rosas brancas e entregar uma de cada um de nós aos dirigentes de todas as nações, para que haja paz, menos combatividade. A todos os pedidos nas caixinhas de vibrações da casinha. Que a gente possa levar uma flor de respeito e de trabalho a todos os trabalhadores do sentido de médicos, mas não somente eles, que trabalham na saúde. A todos os trabalhadores que correm risco saindo de casa, para que a gente tenha alimento, tenha água, tenha luz, tenha TV, que continuam trabalhando por necessidade, para que a gente tenha um pouco de conforto. Permita, Deus, que a gente vibre por todos aqueles que estão em leitos de dor, que eles possam ser assistidos pela equipe do Dr. Bezerra, Dr. Eurípides, Ananias, Dr. Camura, do que houver de melhor. Aqueles que nós já tratamos e aqueles que estão sendo tratados nesse momento, Senhor, que eles possam receber o melhor possível nessa transição que nós temos. Que os poderes políticos do Brasil possam ser protegidos, orientados e acalmados. É tão necessário, Senhor. Vamos fazer uma vibração muito especial nesse momento. Muito especial. Nós queremos fazer uma vibração por aqueles que fizeram aniversário. A Andiara, a Mariana, o Alexandre, a Tatiane e a Selminha, que fará sexta-feira que vem. São trabalhadores, são amigos que enriqueceram a minha vida
Eu devo sempre um pouquinho da minha vida, do que eu conheci, do que eu aprendi para eles. Eu devo ter esse pleito de amor para eles. Vamos fazer também uma vibração por cada caso difícil que nós conheçamos. Cada um de nós conhece algum caso difícil. Nesse momento nós vamos dar uma paradinha para que você pense nesse caso difícil que você conhece. E assim, Jesus, nesse momento, que nós tenhamos um agradecimento muito grande de amor, de paz, de tranquilidade, de serenidade em todos os nossos corações. Abraça-nos, Mestre. Permita que Ismael continue protegendo o Brasil, toda a população brasileira, do menor ao maior. E nos ensina, Senhor, a sermos mais humildes, a termos o coração com mais acalanto para aqueles que necessitam, ouvidos para ouvir aqueles que precisam se queixar, aqueles que precisam de uma palavra, vamos ter noção de falar uma palavra boa para eles. Mas, Senhor, permita que a gente amplie nosso amor, porque o mundo hoje está carecendo de amor. E cada espírito, cada espírita, cada cristão pode dar muito mais amor para esse mundo que está pedindo socorro. Nos ampare, Mestre, para que sejamos cada vez mais melhores instrumentos em suas mãos. Que assim seja, graças a Deus. Um excelente domingo a todos. Que Deus, nosso Pai, que é sempre amor, bondade, possa envolver a cada um de vocês. Possa envolver e colocar em seu coração. Possa acalentar. Possa dizer, olha, vamos conversar. Deus nos ouve. Põe um pouquinho da sua dor, da sua apreensão no colo de Deus e diz, Deus, me dá a intuição necessária para que eu me ame mais e me amando mais. Eu ame mais os meus semelhantes. Ame mais esse mundo. Ame mais, Senhor, a tudo que Tu me emprestaste. Que assim seja, graças a Deus. Venha palestra. Muito obrigado a todos. Vamos beber nossa aguinha e vamos para frente. Com força, luz e vida. Muita vida. Vida em abundância para nós. Que assim seja. Obrigado por todos os comentários. Que Deus nos proteja sempre. Que a gente continue se amando. Porque amar é muito bom, viu? Amar é precioso. Certo? Amar é a gente colocar as pessoas dentro do nosso coração cada vez mais e ter calma, ter um sorriso, ter um olhar ameno, certo? Amar às vezes é deitar no colo da outra pessoa e falar, conta a sua vida para mim, nós vamos conversar um pouco e assim o peso vai ser menor. A gente distribui os nossos pesos dos nossos problemas e vamos caminhando por essa estrada chamando amor, jogando as sementes. Vamos semeando a nossa estrada, um pouco aqui, um pouco ali. Na volta nós colheremos flores coloridas, perfumadas, cheirosas, porque estaremos colhendo tudo aquilo que nós plantamos. Deus proteja a cada um de nós. Um bom domingo a todos.